Boa noite, gente. Vamos começar a nossa live sobre seletividade alimentar. Só que vou configurar a nossa live. Já já a gente inicia. Me conta aí, como é na sua casa? É um perrengue na hora da alimentação, do almoço, da janta, né? Seu filho sempre quer comer as mesmas coisas. Como que é? Essa seletividade alimentar deixa a gente angustiada. Essa é a verdade, não é mesmo? Então, hoje eu convidei a Caroline Kerpel para nos tirar as dúvidas de tudo sobre alimentação, seletividade alimentar. Tudo não, né, gente? O que é possível dentro de 50 minutos. Mas vai ser uma live muito legal. Vocês já podem ir deixando a dúvida de vocês, tá bom? Deixa eu só organizar aqui, vou fixar um comentário sobre a nossa live. A Caroline já está conosco, vamos começar, porque aqui assim, nada de enrolação. Vamos lá? Boa Olá, noite, Caroline! nossa, que honra estar aqui, hein, participando desse perfil tão maravilhoso que traz tanta informação para essas mães. Boa, que isso, cara. Eu que agradeço a honra de você aceitar o convite, estar aqui conosco. Para o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Já vai deixando de onde que vocês são. A Cláudia de Santa Catarina, ó, que Que legal! chique, hein? Aham. Pode ir deixando perguntas que eu vou anotando, tá, pessoal, durante a live. Então, essa live é para a gente falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. Nós vamos fazer uma série de 3 episódios sobre a nutrição. Então, é algo extremamente importante que eu já partilhei um pouco no meu Instagram a respeito do antes e o depois do Matheus, graças a Carol. E, É e você, né, hoje mãe, que se dedicou e colocou ali, ó, colocou a mão na massa e fez acontecer. faz muito, isso é uma parte muito importante. É, exatamente. Carol, eu vou deixar um espaço para você se apresentar, para o pessoal te conhecendo, seguir o perfil da Carol também. Amo Nutri, né, Carol? Isso, amo nutrir. Amo Nutrir. Até vou colocar aqui, pode ir falando que eu vou colocar aqui nos comentários. Bom, eu sou nutricionista, formada desde 2019, aqui em Dourados mesmo, pela Faculdade Federal. E quando eu migrei para essa área de nutrição infantil foi quando eu fui mãe também. Então, me tornei mãe. E na hora da introdução alimentar, eu vi os desafios reais. E eu falei, não é possível, eu sou nutricionista, meu filho precisa comer bem. Como que eu não estou conseguindo fazer ele comer? E foi aí que eu fui buscar, né? Fui atrás de cursos, informações e fui me especializando, fui amando essa área infantil, adolescente. E assim eu também me especializei na nutrição e saúde mental. Então hoje eu tenho especialização em autismo, síndromes, TDAH, tudo relacionado à saúde mental. Também sou terapeuta alimentar, também faço terapia alimentar com esses pacientes seletivos. E cada vez amo mais trabalhar com esses pequenos. É. Carol, vamos começar a nossa live explicando o que é a seletividade alimentar, né? Vamos começar do início, como diz o outro. O que seria seletividade alimentar? É só quando a criança não come algumas coisas ou quando ela não quer comer nada? Eu acho que gera uma dúvida muito grande em volta desse conceito e se a seletividade alimentar ela é só para crianças atípicas ou não? Ela pode acontecer também com crianças sem laudo, vamos dizer assim. Bom, então vamos lá. Primeiro falar um pouquinho que a gente tem o hábito de colocar tudo como seletividade. Ah, meu filho não come brócolis, ele é seletivo. Ah, meu filho não come abóbora, ele é seletivo. Bom, hoje nós temos uma divisão dentro desse transtorno alimentar, né? Porque a seletividade, ela é um transtorno alimentar, ela tem CID, ela é reconhecida pelo DSM-5, mas nem tudo é seletividade alimentar. Então, nós temos, eu vou falar um pouquinho de três que são os mais a gente vê nessa fase da criança, né? Primeiro, a gente tem a neofobia alimentar, que acontece lá entre 1 ano e meio e 2 anos, que é uma fase da criança, que acontece de forma natural, faz parte do desenvolvimento da criança, que ela começa a se ver mais como um ser humano, né? Que ela tem vontades, que ela tem desejos, que ela sabe que ela gosta, que ela não gosta. Ali começa. Então ela começa a ficar mais exigente, ela começa a escolher mais os alimentos.
Só que isso não é uma seletividade alimentar, é uma fase natural. Só que nesse momento, se a gente não souber como orientar, como levar essa fase, isso pode se transformar em uma seletividade alimentar. Se nessa fase que a criança começa a ficar mais, escolhendo mais os alimentos, a gente não ceder sempre, deixar a criança escolher só o que ela quer comer, isso pode sim se transformar em uma seletividade alimentar. E nós temos também a fobia alimentar, que é algo relacionado a algum medo, às vezes algum episódio traumático, um engasgo, que a criança ela fica com medo de comer. E nós temos o TARI dentro disso, né? Que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, Uhum. que, que é bem grave também, que é um transtorno bem grave. E nós temos a seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela é, vamos dizer assim, ela não é só do autismo, tá? A criança não precisa ter um laudo para ser diagnosticada com seletividade alimentar. Ela precisa sim ter algumas questões alimentares, como recusa frequente, permanente. Então, meu filho ela vai perdendo o repertório alimentar e isso vai durando um tempo. Então, não é assim uma fase, que nem a gente costuma falar, é só uma fase, vai passar. Não. Uma fase é quando é a neofobia alimentar, que dura lá dos 2, 3 aninhos ali, 1 ano e meio, 2 aninhos, e passa. A criança começa a aceitar, você coloca os alimentos ali dentro de outras preparações que ela aceita, ela come. Até porque, gente, a criança não é obrigada a gostar de tudo, assim como nós adultos. Então, assim, se teu filho não come um alimento específico, tudo bem, ele não é obrigado a comer tudo. Mas ele também não pode excluir tudo. Ele não pode excluir grupos alimentares inteiros. Por exemplo, meu filho não come nenhuma fruta. Ele está excluindo um grupo inteiro. O meu filho tem muita dificuldade de comer proteínas, não come carne, não come frango, ele exclui esse grupo. Ou o mais comum, que é os legumes. Nenhum. E até mesmo se você coloca em uma preparação escondido, ele percebe os mínimos detalhes. E aquela criança que fica ali no prato selecionando o que vai Ah, comer. Então, isso vai ter uma duração longa e esse repertório alimentar vai diminuindo cada vez mais. Então, chega a um ponto que a criança come menos de 20 alimentos, come menos de 10 alimentos. Nós temos pacientes que têm 5, 6 anos e até hoje a principal alimentação é através da mamadeira, do leite, e não conseguiu evoluir tudo isso. aham. Então, e por que que a gente relaciona muito a seletividade alimentar com o TEA em si? Por quê? Porque a seletividade alimentar, ela tem que ter uma causa. Ela tem uma raiz ali desse problema, tá? Essa causa pode ser sensorial. Então, a criança tem uma dificuldade ali em aceitar algumas texturas. Uma causa oral, uma dificuldade na mastigação, deglutição, toda essa questão oral, uma sensibilidade na boca também, nessa parte oral. Tem crianças que têm um paladar muito palatável, precisa que a comida tenha muito tempero, porque tem dificuldade em sentir o sabor. E também tem questões gastrointestinais. Uhum. Então, a criança que está com dor, ela não come. E tudo isso é um padrão muito característico do autismo, né? Sim. Crianças com sensibilidade, com questões sensoriais, crianças com problemas gastrointestinais. E esses problemas, eles não precisam ser assim explícitos. A criança toda vez precisa ter vômito, diarreia, constipação. Às vezes não acontecem de forma tão explícita, mas lá dentro do intestino, lá dentro do corpo dessa criança, ela está sentindo. É um estufamento, é gases, é até mesmo a constipação, gente. Imagina, tem crianças que ficam 3, 4 dias sem fazer cocô. Então, Uhum. assim, você imagina aquele intestino, aquelas fezes ali parada, ocupando espaço. Essa criança não vai comer. Sim. Então, eu ia comentar que muitas vezes não é que a criança não quer comer, ela não consegue comer, né, Carol? Consegue, exatamente. Até eu queria voltar um pouquinho na questão sensorial, que eu acho muito interessante você comentar um pouco mais sobre isso, na questão das texturas dos alimentos, né? Por que que acontece tanto isso, a questão dessa seletividade através da textura?
Exatamente, essas crianças, elas têm esse limiar, assim, de sentir muito diferente. Então, até o barulho, né? Qualquer movimento, eles sentem mais. Então, essa questão sensorial, essa questão oral, é muito presente, muito característico do TEA. Não só na alimentação, como na vida mesmo, sabe? Em questões de ir a uma praia, de brincar numa areia, de tocar em alguns alimentos. Então, eles não, muitas vezes eles não veem o alimento igual a gente vê. Eu gosto sempre de falar esse exemplo lá com as minhas mães, né? Imagina que você tá doente, tem uma doença grave, e alguém fala para você, olha, você vai se curar dessa doença se você comer uma barata, por exemplo. Ah, mas é uma barata especial, uma barata diferente, é uma barata que a gente fez em laboratório, ela tem muitos nutrientes. Você, Renata, seria Hum. fácil para você comer essa barata? Deus me livre, credo, só de pensar. Porque o seu cérebro ele é condicionado a entender que barata não é para comer. Isso não é algo comestível. Aham. Mas você, como adulta, você iria entender que é para o bem da sua saúde. Mas mesmo assim seria algo muito difícil. Hum. Então você imagina que as crianças, né, principalmente TEA, elas têm essa questão, o cérebro delas são condicionado a ver algumas coisas de forma diferente. Então o que a gente vê ali como um arroz, para ela às vezes é algo totalmente diferente. A consistência, os grãos. Então assim, é mais forte do que ela, não é só uma questão de ai, não gosto, ai, não quero. É realmente algo muito maior do que isso. É uma Uhum. dificuldade real. Sim. E junto. Pode falar. Carol, assim, tem as crianças com TEA e nós também temos as mães presentes que muitas vezes os filhos não têm o autismo, o TEA. Quando que a mãe precisa ligar o sinal de alerta para essa questão da seletividade alimentar, né? Porque o que que acontece? Na hora do almoço, da janta, ali da refeição, é uma angústia, é um estresse, aquele estresse mesmo da família, porque a criança não come, isso sem saber da seletividade, às vezes sem saber o que está acontecendo. Então, assim, uma dica que você poderia dar. O filho, a criança sempre come as mesmas coisas, não aceita algo diferente, recusa alimentos, mesmo não tendo laudo. Qual que é a dica que você dá para a mãe que está presente aqui, observar essa criança e ligar um sinal de alerta? Exatamente isso que você falou, Renata. A criança vai perdendo cada vez mais o repertório alimentar. Eu vejo muito isso no consultório. Ah, até os 2 anos comia de tudo. De repente parou de comer. Então, isso vai dando sinais, vai trocando, vai cada vez diminuindo mais esse repertório. Comia feijão, parou de comer feijão. Comia ali uma cenoura, parou de comer. Comia fruta, parou de comer. Vai perdendo esse repertório e começa a excluir os grupos inteiros. Chega a um Uhum. ponto que seu filho, e mesmo que você faça a preparação, não em forma in natura, né? Porque realmente para a criança é muito mais difícil ela comer ali uma folha de couve, um brócolis inteiro, uma cenoura inteira num prato. Mas se você faz uma preparação, faz um molho, por exemplo, de um macarrão, e nesse molho você coloca cenoura, ela come. Ou você faz um arroz e coloca ali um brócolis nesse arroz, ela come. Agora não, a gente vê as crianças cada vez mais recusando isso, ela vai perdendo mesmo esse repertório alimentar. Vai diminuindo, passa a comer menos de 20 alimentos e excluiu grupos inteiros, não come, por exemplo, nenhum legume, já é seletividade alimentar. A Aham. gente precisa intervir nisso e descobrir a causa, tá? Uhum. Descobrir se é uma questão sensorial, se é uma questão gastrointestinal. Às vezes a criança não tem UTEA em si, mas tem sim uma sensibilidade a algum alimento, né? Que nem a gente foi o caso do Matheus, que a Sim. gente veio com a retirada do leite, porque a gente tinha os sintomas, que não conseguia ganhar peso. Então, assim, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Ou se é só uma questão ambiental. Porque que eu vejo também, não em forma de julgamento, mas querendo mesmo informar as mães, né? Porque eu vejo Uhum. isso até mesmo na minha família. É, a rotina de quem faz terapia é uma rotina muito intensa. As mães passam, às vezes, a manhã toda em terapias, Sim. levando nisso, levando naquilo. Daí chega em casa na hora do almoço, a criança não come quase nada. Então a criança come, por exemplo, macarrão e peixe, ou macarrão e ovo.
Então, o que que a mãe faz na correria? A O mãe chega macarrão e o ovo. faz o macarrão e o ovo, porque ela sabe que a criança come aquilo. E se ela fizer outra coisa, ela não vai comer. Só que isso, né, eu entendendo que é realmente uma correria, que não é fácil, que é uma rotina exaustiva, isso reforça a seletividade alimentar. Porque a Uhum. criança vai ficando cada vez mais condicionada a comer só aquilo. E ela para de ver, porque até mesmo a mãe se adapta ao paladar da criança. A Ainda própria mais família quando acaba se adaptando ali Exatamente. para aquele Ainda mais padrão. quando o pai trabalha fora, que não vem almoçar, eu vejo muito isso na minha prática. Que a mãe, ela come o resto da criança. Então, se o filho come só macarrão e peixe, macarrão e ovo, a mãe come a mesma coisa, porque na correria ali ela come aquilo ali que deu, ou come um pão. Então, acaba que a rotina da família vai diminuindo cada vez mais esses alimentos, a exposição a esses alimentos. A criança Sim. para de ver. Uhum. E a gente tem Até que entender pode continuar, que Carol. a criança, para ela comer, ela não entende igual nós adultos, que ela precisa comer porque a comida vai nutrir, vai fazer ela crescer. Se ela não comer bem, ela pode ficar doente, ela pode ter vários prejuízos. Quem entende isso somos nós adultos. A Sim. criança não entende. Então, se a gente reforçar isso, e esses alimentos cada vez menos expostos para ela, ela vai ficar cada vez mais restrita naquela alimentação. E vai Sim. chegar uma hora que ela vai enjoar do ovo, daí vai perder o ovo. E daí você não tem outra coisa para colocar. Então, assim, eu vejo muito isso. A criança come só peixe, por exemplo, né? Então, a criança come só o peixe. Come, assim, 2 anos seguidos, só peixe, 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 todos os dias peixe. Só que daí chega uma hora que ela não quer mais o peixe. E daí você perdeu toda a proteína, porque não tem mais o que colocar no lugar, porque ela não aceita mais nada. E é Nossa. assim que ela vai perdendo o repertório, que ela vai perdendo Sim. os grupos. Uhum. A criança só aceita o arroz, sem o feijão. Ela come arroz assim anos seguidos. Mesmo arroz, do mesmo jeito. Chega uma hora que ela não quer mais aquele arroz. E daí? Perdeu mais aquilo Sim. dali. Então, perdeu mais esse alimento. Sim, Carol, aproveitando o gancho que você falou que a criança ela não tem essa responsabilidade de saber as necessidades dela, até vou aproveitar e fazer uma pergunta da caixinha que eu fiz lá no Instagram. Vocês, mães que estão online, pode fazer perguntas aqui também, que depois eu vou passando para Carol. Já curte a live, compartilha com outra mãe, tá? Porque é muito aprendizado neste Instagram. Verdade. Carol, teve uma mãezinha que perguntou assim: eu forço meu filho a comer sabendo, e depois ela comentou, sabendo que não é válido. Mas que forma que ela pode fazer para ajudar o filho a comer? Claro, você já deu algumas dicas aqui, mas eu queria me atentar no forçar a comer, porque sim, é um estresse, igual a gente falou, a mãe fica preocupada, a mãe que sabe que o filho tem as necessidades nutricionais, e esse forçar, o que que você fala sobre isso? Sim, eu sou mãe também, né? Então, assim, eu sei da preocupação. Cara, você faz lá a comida, seu filho não come, você se esforça. Às vezes a gente fica, né, inventando receitinhas novas, nada ele aceita. Mas o forçar, ele acaba tendo um efeito contrário do que a gente espera. Porque muitas vezes a gente forçando, a criança, ela tem até ânsia de vômito, ou até mesmo episódio de comer e vomitar depois. E Uhum, isso piora ainda mais a seletividade, porque isso causa um trauma. Então, assim, ela se afasta ainda mais da alimentação. Então, forçar, ele nos traz um efeito contrário do que a gente espera. Então, o que a uhum, gente tem que fazer? A gente tem que sim expor essa criança. A gente tem que entender que a alimentação, ela não é só o comer. Para crianças, a gente fala que a gente tem os degraus, né, da alimentação. Então, a criança, ela não vai. Eu também falo isso no consultório. Você, por exemplo, mãe, você chega num restaurante, você vai almoçar. E daí você vê lá um prato novo, uma preparação nova nesse restaurante. Nós, adultos, nós vamos perguntar: o que tem aqui nesse prato? Ah, tem isso e aquilo. E você vai uhum, decidir se você vai comer ou não. Só que a gente sabe se comunicar. Agora, principalmente em TEA, que a criança não tem essa comunicação tão ativa, muitas vezes, aquilo novo para ela é algo totalmente assim que ela não conhece, desconhecido. Gera medo, gera ansiedade. Então, esse horário da refeição vira um caos, vira sim. briga.
vira estresse, a mãe fica estressada, força a criança a comer, e muitas vezes a criança tem esse episódio de repulsa, de passar mal, acabar até mesmo vomitando. Então a gente tem que entender que o alimento novo para a criança, ele traz muito medo. Então, se a gente forçar, é pior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sim expor. A gente precisa que esse alimento esteja na mesa. A criança, ela precisa, primeiro passo, tolerar esse alimento. Então, ela precisa ver esse alimento na mesa e tolerar. Estar no mesmo ambiente que ele. Estar Então, próximo dele, mas mesmo que ele não coma, Carol, é isso? Tipo, mesmo que ele não coma, mesmo que meu não filho. esteja no prato dele. Entendi. Assim, que esteja na volta dele para ele se acostumando. Isso. Esteja na mesa, que ele veja o pai, a mãe comendo, as pessoas à mesa comendo, para ele começar a reconhecer aquele alimento. Ah, esse alimento está sempre aqui na mesa, né? O que será que ele é? A gente precisa gerar curiosidade na criança. Uhum. E daí ela vai tolerar esse alimento ali na mesa. Ela passou a tolerar porque a gente tem muito caso de pacientes, né, que não sentam à mesa. Muita dificuldade em sentar à mesa. Sim, Então aí a principalmente gente para os autistas. isso. Então aí a gente precisa usar outras estratégias para aproximar esse alimento dessa criança, tá? Uhum. Mas o alimento precisa ser visto. Depois que ele tolera esse alimento, ele vai interagir com esse alimento. Então, ele pode pegar esse alimento, ele pode cheirar, ele pode mesmo até colocar a pontinha da língua no alimento, ou ele pode morder e cuspir, que é muito comum também. Mas tudo isso é passo, tá subindo ali na escadinha do comer. Então ele tá evoluindo. Às vezes demora, às vezes a gente vê assim, eu tô ofertando esse alimento várias vezes, ele não comeu até hoje. A gente tem que ter paciência, tá? Por quê? Em questão de rigidez, né, que a gente fala questão de rigidez comportamental, essa questão sensorial, Uhum. o que a gente vê também muito? Eles gostam de rotina, eles gostam de comer sempre que eles já estão acostumados, que eles já confiam. Então, vou dar como exemplo a bolachinha de maisena, que é muito comum. Bolachinhas, né, em especial. Então, assim, a bolachinha de maisena, ela tá ali. Você pode comprar ela em qualquer mercado, ela vai ser igual, vai ter o mesmo formato, vai ter o mesmo sabor, vai ter a mesma cor. Então, é um alimento seguro. Esse paciente, ele vai comer aquilo dali, ele já sabe tudo que tem ali dentro, tudo que ele vai sentir. Uhum. E isso vai aumentando essa rigidez. Porque quando a gente faz uma preparação em casa, por mais que a gente tente fazer uma bolachinha em casa, não vai ficar sempre igual. Às vezes fica um pouquinho mais dura, um pouquinho mais mole, o formato fica maior, um pouquinho menor. E isso para TEA, para crianças que têm essa rigidez, gera um desconforto. Então, a primeira frente deles é recusar mesmo. Uhum. Só que quanto mais a gente vai, né, apresentando esses alimentos, trazendo esses alimentos para a vida deles, esses alimentos de uma forma mais natural, que não sejam esse padrão tão rígido, é uma forma de aproximar. Só que tudo a gente precisa ter paciência. Nada é da noite para o dia. Só Sim. que a gente precisa quebrar esse padrão de rigidez. E como que a gente quebra esse padrão de rigidez? Gerando desconforto. É, Infelizmente, assim. é um Então, pode ter processo. birra, pode chorar, pode gritar, pode se afastar, pode jogar longe, mas sempre sem brigar, sem estressar, sem tornar o momento da refeição um caos, aquela guerra. Porque aí que descompensa tudo mesmo, né? Então, você Mesmo, vai focar mesmo nisso. sendo um estresse, tentar dar uma equilibrada por ali, porque realmente não é Isso, fácil. trazer próximo. Então, colocar sempre no prato algo que ele já consuma, que ele já tenha segurança e trazer algo novo, só que esse algo novo sempre em uma quantidade menor. Então, assim, meu filho come muita bolacha de maisena. Então, você pode começar quebrando essa rigidez, trazendo outros formatos de bolacha, outros tipos de bolacha para esse prato, só que numa quantidade menor. E permanecer, e insistir. Porque, assim, o que eu vejo muito, a mãe faz uma, duas, três vezes, e como não evolui de cara, ela desiste. Só que a mudança está acontecendo aqui dentro, no comportamento também. Então, às vezes, ele não vai comer ali de cara, mas o cérebro está ali, ó, se acostumando com esse alimento. Então, precisa de repetição.
Uhum. Precisa de repetição e constância. Não é uma vez na semana eu vou trazer, uma vez no mês, de vez em quando. Não. Então, tem que estar ali na repetição. Sempre. Até mesmo pacientes que estão em terapia alimentar, então, assim, que a gente faça terapia alimentar toda semana, é muito pouco. Os pais precisam dar continuidade em casa. Precisa fazer em casa também. Você pensa, vocês são as pessoas que ele mais confia na vida. Então, o Matheus confia muito em você, você é a mãe dele. Então, assim, a Giovana confia muito em você. Então, ela vê você comendo, ela vê você ali na mesa, ela nessa sintonia com você, ela vê que você consome esses alimentos, ela vai, aos poucos, adquirindo confiança nesse alimento também. Sim, sim. E eu vejo assim, Carol, depois que eu comecei, por exemplo, a introduzir alguns alimentos para o Matheus é uma criança atípica, né? Uma criança com autismo também atípico, que seria uma outra live a respeito do assunto. Mas o Matheus, ele não tem seletividade alimentar, porém, algumas coisas introduzidas na alimentação dele, conforme orientações da Carol, pelo fato da mastigação, da deglutição, acho que é importante trazer também, né, Carol? Porque tem algumas crianças que têm uma seletividade com algo porque ela tem dificuldade de engolir, ela tem dificuldade de mastigar, né? E às vezes os pais não percebem isso. Por exemplo, o Matheus ele tem dificuldade em alguns alimentos para mastigar. Eu comecei a ralar e fazer cozidinho no meio da comida. Foi uma estratégia que a gente fez e super deu certo. Então, a seletividade não é só não gostar ou questão de textura, tem uma questão anatômica também aí, né, Carol? Importante Muito, que a gente muito. poderia falar um pouquinho sobre. Não é só textura, não é só cheiro, temperatura, tem toda uma questão também anatômica por trás disso que eu acho que os pais poderiam observar isso e estarem atentos, né? Sim, sim, com certeza. Quando chega uma criança, né, seletiva, a primeira coisa que a gente precisa fazer é investigar. O que está causando essa seletividade? Porque, assim, a criança que ela não tem uma mastigação efetiva, que ela não faz toda aquela quebra do alimento na boca, esse alimento vai muito inteiro para esse estômago e para esse trato gastrointestinal. Então, esse alimento, muitas vezes a criança tem refluxo, tem esofagite, tem várias complicações. Mas vamos colocar assim que não tenha nada disso, que seja apenas uma questão intestinal. Então a criança vai ter uma mastigação prejudicada, esse alimento vai chegar mais inteiro nesse estômago. Então esse estômago tem que estar com o ácido num pH certo para fazer essa quebra desse alimento que chegou muito inteiro. Se esse estômago não está em ótimas condições, esse alimento vai muito inteiro para o intestino. O intestino já é algo que no TEA, aqui no autismo, já é muito prejudicado, né? Então, assim, hoje, mais de 70% das crianças, né, dos pacientes TEA, tem alguma questão intestinal. Uhum. Então, esse intestino que já não está na sua melhor versão, no seu 100%, chega esse alimento lá sem a quebra direito. Então, assim, tudo isso influencia, daí causa todos esses desconfortos e também uma má absorção. Então, assim, isso envolve muitas coisas, porque, assim, a criança já tem uma alimentação seletiva, que já consome uma alimentação pouco variada em nutrientes. Então, já é uma alimentação com baixos nutrientes. Então, por mais que a criança esteja ali sempre dentro do peso, por quê? Porque a maioria dessas crianças, elas têm um alto consumo de alimentos industrializados ou alimentos mais calóricos. Então, o peso, às vezes, é a última coisa que a gente vai perceber. Muito pelo contrário, às vezes tem até um excesso de peso pela Uhum. quantidade que come. E conforme eles vão crescendo, a necessidade energética fica maior. Então, eles vão comer mais do que? Do mesmo, do que eles já comem. Então, assim, essa criança já tem ali uma ingestão reduzida em nutrientes. Já temos um intestino que não absorve direito. Então, tudo isso causa uma desnutrição, mas não no peso, uma desnutrição nutricional mesmo. Na hora de você fazer os exames lá, os acompanhamentos, tá lá. Vitaminas e minerais super baixos, que também tem um impacto muito grande na seletividade alimentar. Se temos zinco baixo, altera paladar, B12, vitamina D, complexo B. Então, assim, tudo isso vira uma bola de neve. A criança, daí, conforme ela está desnutrida,
ela fica mais seletiva. Porque imagina assim, eu gosto de falar para os pais. Imagina que você acordou hoje, você tá meio gripada, com o corpo. Sabe quando a gente acorda gripada? Aham. Que tá aquele dia calor, mas a gente tá gripada, que o corpo fica ruim? Sim. Então, assim, imagina que seu filho tá assim o tempo todo. Ele não tá bem. Ele tá com. O corpo dele, assim, tá implorando. Por mais que por fora ele esteja vivendo a vida dele, até porque ele não sabe se expressar sobre isso, por dentro o corpo tá implorando por ajuda. Totalmente desnutrido, com parte humor também altera muito, parte comportamental altera muito. Então, essa criança está ali o tempo todo pedindo socorro, só que ela não sabe se expressar. Então, quando a gente não tá legal, o que a gente quer comer? Você quer comer um prato de salada se você tá gripada, doente, Não é mal? como nada, né? E quando quer comer um bolo, um doce, quer comer uma coisa mais um carboidrato, uma coisa mais Sim, palatável, né? Se a gente tá gripado, a gente quer comer tomar um leite quente, comer uma coisa gostosa, né, pro nosso paladar. Então a sim. criança é o tempo todo. Então, se a criança não tá bem, não tá legal, ela não vai querer provar a cenoura. Ela não vai querer provar o brócolis. Não importa qual milagre você faça, ele não vai querer. Ele vai querer o que ele já conhece, o que ele já está acostumado a comer, o que ele já acha seguro e que é igual para ele. Então, se ele come a bolachinha, ele vai continuar querendo só a bolachinha, aumentando a quantidade dessa bolachinha, comendo cada Uhum. vez mais. Eu tenho um paciente que ele ficou 3 anos à base de miojo. Nossa, Então, Carol. então assim, e foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. Hoje ele tá com 12 anos e Hum. hoje chegou com todos os prejuízos, né? É o mais baixo da turma, não cresce. Agora ele tá fazendo mais esportes, então agora ele tá começando a passar mal, ter tontura, né? Então Hum. toda a parte nutricional bem prejudicada. A gente fez agora todos os exames, totalmente desnutrido. O, o crescimento dele, assim, realmente agora foi para endócrino, né? Pra gente tentar o uso do GH, ver se consegue recuperar um Sim. pouco dessa estatura. Mas uma criança com vários déficits. Então, Não, assim, e eu, não e eu... passa sozinho. Pode concluir, Carol. Assim, não é uma fase, não passa sozinho. Ainda mais se Uhum. tiver algum diagnóstico. A gente precisa descobrir a causa e tratar lá na raiz do problema. Até porque, hoje em dia, sim, a gente tem muitas opções de suplementos que podem ajudar. Mas a gente não quer que uma criança fique abaixo de suplementos para sempre, né? E a gente vê muito isso. As mães, eu suplementa alguma coisa aqui, suplementa alguma coisa aqui, mas tá. E vai empurrando com a barriga até quando? A gente precisa descobrir qual que é a causa. O que está incomodando? O que está causando essa seletividade? E Sim, sim. interview. Não vai crescer, vai ser aquele adolescente seletivo. E isso impacta não só a saúde, impacta a vida social. É uma criança que não pode ir no restaurante porque não come nada, não pode ir no aniversário porque não come nada. A mãe não pode viajar porque não sabe o que vai dar para o filho comer. Então, assim, impacta em toda a questão social dessa criança também, dessa família. Com Então, é certeza. algo muito mais complexo. Sim, sim. E, Carol, uma das perguntas que foi bem repetidas lá na caixinha, assim, por que meu filho só come coisas amarelas? Igual você até comentou, é o macarrão, é a bolacha, é o purê, né? O arroz. Ai, meu filho só come, por exemplo, assim, só quer comer doce. Por que que tem essa seletividade? Isso já na questão do autismo, né? Por que que É tem uma essa questão questão, sensorial. É uma essa questão questão de foco, sensorial. né? Eles são muito dessa questão da cor clara e da textura crocante. Então é mais difícil você ver eles terem interesse por algo muito líquido. Então, tudo que é muito líquido, eles não têm tanto interesse. Então, eles precisam mais desse croque, dessa textura mais crocante, dessa cor mais confortável para eles. Então, é realmente uma questão sensorial. E a gente precisa quebrar isso. E é um trabalho multiprofissional também, né? Daí entra TO, aí entra também a parte da psicóloga. Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico, já vem aquela enxurrada, né? Seu filho precisa fazer fono, precisa fazer TO, precisa fazer psicomotricidade, precisa fazer psicóloga, né? Terapeuta ocupacional, muita, muita coisa, né? Mas, infelizmente, é assim. Porque assim a gente precisa, são muitas questões. Então a gente não consegue fazer muita coisa 100% sozinho. Então a gente precisa dessa equipe multiprofissional mesmo, sabe? E que eu vejo também muito nessa realidade do meu dia a dia de consultório.
é muita coisa, muita informação e muita ajuda que precisa procurar, às vezes a alimentação vai ficando. Até porque a alimentação agora está muito mais falado, né? Agora É, essa seletividade alimentar tá muito, a gente tem muito mais informações do que antes. Então, assim, agora está vindo toda essa repercussão da seletividade alimentar, porque a gente está tendo, né? A gente está vendo que isso não passa sozinho. A gente está vendo até, pontos seletivos. até eu queria deixar, em abrir um parêntese e deixar até um pequeno depoimento meu, porque o Matheus, ele chegou para Carol com 13 quilos e 1 metro, né? Mas o Matheus ele teve N situações vitais antes para ser corrigidas, questão cardíaca, enfim, igual a Carol falou, é fono, é físio, não sei o que, a gente foca tanto na reabilitação, vamos dizer assim, né, no desenvolvimento motor, enfim, e a gente acaba esquecendo da parte nutricional. E depois que a gente começou o acompanhamento nutricional, como o Matheus evoluiu, por exemplo, na fisioterapia. Como o Matheus dorme melhor? Isso que ele não tinha tanto problema de sono, mas ele passou a dormir melhor, o humor mudou muito, né? Então, assim, eu estou dando só uma pincelada no depoimento para vocês, mães que estão nos acompanhando, porque sim, muitas vezes a gente fica muito focada em físio, fono, TO, e esquece a parte nutricional, onde a parte nutricional ela vai trazer ganhos para ajudar na reabilitação, né? Então, assim, eu sou muito grata, Carol, por todo o acompanhamento e trabalho que ela faz bem de pertinho, com não só comigo, mas com os pacientes dela. Por isso que eu trouxe a Carol aqui para o Maternidade Rara para falar para nós mães que a criança ela não quer comer porque ela não quer, porque muitas vezes ela não consegue. E o que eu observei muito também foi a evolução intestinal do Matheus, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre, né? A barriguinha estufada, você já falou um pouquinho, mas assim, as características, né, Carol? A barriguinha estufada, gases, aí o humor muda. Gente, isso dá uma diferença muito grande. E você, mãe que está aqui nos acompanhando, pode deixar sua pergunta, que depois eu faço para a Carol também aqui online, tá bom? Ao vivo. É, exatamente, Renata. Então a gente vê muito isso, só que a gente esquece que para a criança evoluir, ela precisa estar nutrida. Nós somos Sim. como um carro. O carro precisa de gasolina para andar. Então, esse corpo precisa de nutrientes. Então, tudo depende de nutrientes para funcionar, para ter energia. O cérebro também precisa de muito nutriente para funcionar, para aprendizado, memória, humor, comportamento. Então, seu filho está lá, é uma criança extremamente irritada, que tem muita alteração de humor, que tem muita constipação, muita azia, gás, estufamento. Então, assim, tudo isso está relacionado com a alimentação. Uhum. Então, você quer que seu filho evolua nas terapias, mas você não está pensando também, não está priorizando o que está nutrindo ele, que é essencial para que ele evolua. Então a gente também tem que pensar nessa parte. Claro que toda mãe quer que o filho vá para fono, que ele fale, que ele faça fisioterapia, que ele melhore, só que a gente precisa nutrir esse paciente. Então, assim, e como o tratamento de seletividade alimentar é um tratamento mais longo, que a gente não realmente tem essa questão da rigidez, que precisa ser trabalhada e é trabalhada de uma maneira aos poucos, é uma escadinha, é uma evolução. Então, assim, é por etapas. Nós precisamos entrar com nutrientes de alguma maneira. Então, nisso vem a suplementação para nos ajudar. Porque, assim, seu filho está com a vitamina D em 20, por exemplo. Então, assim, não adianta esperar pela alimentação. Nós não vamos conseguir subir essa vitamina D se ele tem uma alimentação seletiva. Então, a gente precisa sim entrar com suplemento nesse momento. Sim. Então, essa parte intestinal, e daí também tem a parte intestinal que já está prejudicada pela absorção, né? Então, que nem o caso do Matheus. O que o Matheus, a gente via no Matheus? O Matheus tinha episódios de diarreia frequente. Sim. O Matheus não conseguia ganhar peso. Imunidade, o Matheus ficava muito doente, né? Internação, né? Internação, então a E aí imunidade sempre, muito prejudicada. sim, e aí sempre colocavam a falta de ganho de peso na questão cardíaca. E, né? Isso. E na E verdade sim, é uma também é um questão. fator.
É uma questão a mais que a gente precisa trabalhar. Então, assim, o Matheus tinha excesso de gases. Então, desconforto, gente. Quando a gente tá com excesso de gases, é um desconforto, é cólica abdominal mesmo, é dor. Então, assim, como que você quer que o paciente tá lá na fisioterapia, fazendo os exercícios, mas ele tá com dor, tá com desconforto. E também uma outra coisa que a gente tinha na alimentação do Matheus era como ele tem essa parte motora aqui, essa parte oral prejudicada, a gente tinha um excesso de líquidos. E o que a gente Uhum. vê muito em pacientes TEA. Um excesso de suco, um excesso de mamadeira, excesso de refrigerante. Então, assim, o excesso de líquido também ocupa espaço. Ocupa espaço e nutre muito pouco. Sim. Então, não sobrava tempo até para. Então, não sobra muitas vezes tempo para a criança sentir fome mesmo, porque o estômago está ali sempre muito ocupado com esses líquidos. Uhum. Sim. Então, a gente precisa avaliar tudo isso também. A questão diária mesmo, a gente precisa organizar essa rotina. Primeira coisa, a gente precisa ver essa rotina alimentar dessa criança. Tem horário para comer? Precisa ter horário para comer. Não pode beliscar o dia inteiro. Então, uma criança que tem esse padrão beliscador de o dia inteiro estar beliscando, ela não vai sentir fome. Até porque quando belisca, geralmente é coisas mais calóricas, mais ultraprocessadas. Sim. Para organizar essa rotina, ver essas questões intestinais, se está com excesso de gás, tratar, melhorar esse intestino, ver também essa questão de sensibilidade. Às vezes a criança não tem uma alergia diagnosticada mesmo, mas tem uma sensibilidade. Então, esse alimento não causa, não chega a ter o transtorno todo de uma alergia, não chega a ter todos os sintomas de uma alergia, mas sim, está agredindo esse intestino. Então, Uhum. assim, a gente precisa ver. E como que a gente vê isso muitas vezes? Testando. Então, assim, testando. Até porque a alergia, nós temos ela mediada por IgE, né? Que a gente consegue ali nos exames de sangue, os exames de alergia, vem ali com um valor alterado, nos mostrando que tem essa alergia, mas a gente também tem a alergia que tem mais sintomas gastrointestinais. E que essa nem sempre vem mostrando nos exames. Uhum. Que são aquelas alergias que o paciente tem. Episódio de constipação, de diarreia, vômito, refluxo, dificuldade de ganho de peso, tem todas essas questões intestinais. Sim. Então, a gente Carol, precisa fazer o quê? A gente precisa ver, testar. Qual alimento que está causando isso? Tem algum alimento que está causando isso? E observar, né? pode melhorar isso? A gente pode reduzir esse alimento? Será que vai melhorar? Às vezes reduzindo melhora. Ou às vezes mudando a forma de oferecer, que nem, por exemplo, o leite mesmo. Às vezes o paciente não tolera tomar o leite puro, mas tolera em preparações assadas. Então, tudo isso é uma questão que a gente precisa avaliar e chegar ali na raiz do problema. É muito individual, né, Carol? É de cada ser. E assim, Carol, na prática, o que você vê no consultório, assim, que muitas mães às vezes tem alguma atitude que acha que está ajudando, mas na verdade está piorando no seu dia a dia na prática, principalmente com crianças autistas, né? O que que você mais observa, assim? A mãe acha que está ajudando, mas ao final das contas ela está só piorando a situação. Bom, a primeira que eu até já comentei, né? É o medo da criança ficar com fome e ceder sempre só o que ela quer. Então, isso Uhum. acaba reforçando essa seletividade alimentar. Então, a gente tem medo, a gente vê que a criança não está comendo. Então, por exemplo, vou até reforçar a mamadeira. Ai, meu filho não almoçou nada. Vou lá e dou uma mamadeira. Então, assim, a gente reforça isso. Esse excesso de mamadeira, que eu vejo que é muito comum em pacientes seletivos. Esse excesso de leite. Então, Uhum. acho que hoje, assim, é isso. É reforçar o que a criança já come. É o ceder sempre. Até porque a gente fica com medo da criança estar com fome, de ficar, meu filho vai ficar desnutrido, vai ficar com baixo peso, ele não tá comendo, nossa, ele tá, né? Mas e daí a gente vai lá e cede. Eu primeiro vou oferecer a comida, ele não quis comer nada, eu vou lá e ofereço o que ele quer comer. Então isso a gente vai criando um padrão de repetição, que ele entende que toda vez que ele não comer, ele vai ganhar o que ele quer. Uhum. Mas eu Carol, também consigo entender que tem muito medo nisso. Medo do filho sim. ficar com fome. Sim, imagina, né? A gente tem muito medo disso, da criança não estar bem alimentada.
E aí acontecem os episódios de acordar à noite muita mamadeira, que era a questão do Hum, Matheus, né? Eu acredito que de algumas crianças também pode ser, claro, cada indivíduo é único, mas enfim, eu acredito que é um fator repetitivo, né? E querendo ou não, você dá uma massa, sabe que pelo menos está alimentado, mas a comida não substitui, né, não. Carol? Então, assim, e forçar também prejudica. Então, a gente tem que entender, seu filho gosta de alimentos mais crocantes, mais clarinhos, vamos trazer os alimentos para essa textura. Então, assim, se seu filho tem esse paladar mais pro seco, pro crocante, né, que a maioria dos TEAs tem, vamos Sim. trazer. Vamos trazer, vamos aproximar os alimentos nessa textura. A gente não precisa também obrigar ele a tomar uma sopa, obrigar ele a tomar um caldo de feijão. Só que a gente consegue trazer alimentos para essa textura. Então a gente Uhum. precisa trabalhar isso. Então, muitas vezes a gente precisa se adaptar às necessidades desse paciente, Sim. até a gente conseguir ir melhorando esse padrão, essa rigidez cognitiva dele. Até a gente Uhum. conseguir ir melhorando isso. Então, o forçar, o ceder demais, principalmente na fase que eles são menorzinhos. Depois, quando eles estão maiores, que eles já estão com essa seletividade ali estabelecida há um tempo, que tem essa questão da marca também, né? Que o paciente só come determinada marca. Ele percebe, ah, meu filho, Carol, se eu troco, por exemplo, meu filho come só pão de queijo de determinada marca. Se eu troco a marca, ele já percebe. Olha só. Então, nesse momento, você só trocar, ficar trocando de marca, você também não vai ajudar. Então, a gente precisa trabalhar de outras maneiras essa rigidez dele, essa Uhum. quebra de padrão. Então, assim, a gente também não pode pular etapas. Então, tem que ver qual degrau seu filho tá. Então, assim, não adianta você tirar esse pão de queijo que ele come e colocar um outro que ele vai perceber e não vai querer comer. Então, a gente precisa evoluir isso aos poucos, trazendo esse outro alimento aos poucos para a vida dele. Sim. Então, assim, é difícil, porque ao mesmo tempo que você também não pode ceder sempre, você tem que ter muita cautela ao manusear essa introdução desse novo alimento, para não criar mais afastamento desse alimento e Sim. perder mais um alimento. Então, por exemplo, meu filho só come pão de queijo dessa determinada marca, eu vou lá e troco a marca. Ele vai parar de comer o pão de queijo. Então, ali a gente perde mais um alimento. E aí, cada Então, vez mais assim, diminuindo esse repertório, né? a gente precisa trabalhar com muita cautela. Hoje em dia, a gente tem muitas estratégias é, para trabalhar esses alimentos. Só que os pais precisam ter paciência e persistência. Uhum. Então, assim, a seletividade não aconteceu do dia para a noite. Ela veio evoluindo junto com o seu filho, mas ela também não vai embora do dia para a noite. Então, a gente precisa persistir, ter paciência e entender, principalmente entender que não é uma fase, que não vai passar sozinha e o qual prejudicial isso vai ser para a saúde dele. Muito. E precisa ser acompanhada de perto, né, Carol? Precisa ser acompanhada de perto. Carol, a gente está chegando ao final da nossa live. Esse assunto rende muitas questões ainda, por isso que nós vamos fazer aí uma minissérie de 3 episódios com a Carol. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já curte essa live. A Carol também já vai falar onde pode encontrar ela, tá? A Carol faz atendimento aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, online também, né, Carol? Uhum. Também faz online. Então, assim, gente, nós estamos finalizando. Carol, o que que você poderia deixar de dica para as mães? E também deixe seus contatos, onde te encontra, tá? Tá. Bom, então, assim, primeiro eu quero agradecer pelo convite, Renata, novamente. Uhum. E na próxima live, vamos trazer um pouco mais dessas estratégias que a gente pode estar fazendo em casa para ajudar mesmo essas mães, né, no dia a dia, que é ali onde o negócio pega de verdade, né? Ah, O pôr a mão na massa. sim, sim. Então, assim, vamos trazer estratégias que a gente pode estar introduzindo em casa, com segurança, com cautela. Mas o que eu tenho de conselho para dar é isso. Mãe, você é responsável pelo seu filho. O autismo realmente tem muita culpa em tudo isso. Mas nem tudo é só culpa do autismo.
Então, assim, a gente precisa pegar ali o nosso banquinho ali e nos sentarmos ali e ver também qual que é a nossa parte disso, tá? Porque essa criança já tem várias questões. Então, a gente precisa pegar para nós mesmos essa responsabilidade e entender da importância que isso vai ter lá na frente na saúde dele. E que isso, se não tratado agora, com 3, 4, 5, 6 anos, quando chegar na adolescência, com 11, 12, 13, é muito mais difícil, tá? Eles têm muito mais autonomia, muito mais força mesmo para dizer não Uhum. do que agora. Agora a gente ainda consegue controlar mais, a gente consegue realmente estar ali mais presente. Então, assim, se teu filho tá com dificuldade alimentar, vamos começar agora a melhorar isso, a buscar estratégias para tratar isso, porque lá na frente o transtorno vai ser muito maior. E o trabalho é Então, maior assim, também. também maior. Então, nem toda criança precisa de terapia alimentar, tá? Nem toda seletividade alimentar precisa de terapia alimentar. Às vezes, alguns ajustes nessa rotina, nessa alimentação, nessa textura, trazer esses alimentos para esse padrão desse paciente já vão ajudar. Então, muitas mães, mas ele vai ter que fazer terapia? Não sei, pode ser que não. Pode ser que a gente, melhorando algumas coisas nessa rotina, né, nessa saúde desse paciente, ele já reaja super bem. Que nem foi o caso do Matheus, que a gente teve uma evolução muito boa depois que a gente usou algumas estratégias. Sim. Então, nem todo paciente seletivo vai precisar de terapia. Às vezes, algumas orientações, uma reorganização nessa rotina alimentar já trará benefícios. Sim, e aí, Então, só fazendo uma pincelada, as estratégias que nós usamos com o Matheus, a gente pode até falar na próxima live, porque o Matheus é uma criança que não fala, né? Que tem uma questão de dificuldade alimentar, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pode trazer numa próxima live, porque também tem mães de crianças nesse contexto, né? exatamente. E tem muita mãe também que tem medo, vai tirar tudo. Ai, meu filho só come bolacha maisena, vai tirar a bolacha. A gente não tira nada, tá? A gente a seletividade alimentar, a gente não começa tirando. A gente precisa primeiro ampliar esse paladar para depois a gente fazer trocas. Então, assim, Uhum. a gente não tira, pode ficar tranquila, mãe, você não vai chegar lá no consultório e eu vou falar assim, não dá a bolacha, não dá o macarrão, não dá isso, não dá aquilo. A gente não sai tirando as coisas desse Pelo paciente. contrário. Primeiro, a gente precisa trazer novos alimentos para só depois a gente melhorar isso que ele já come, tá? Então, não precisa ficar com medo. Não vou julgar o que seu filho come. Eu sei que não é uma questão só de querer ou não querer, que realmente tem várias questões envolvidas. Então, assim, só que a gente consegue ajudar essa criança. Então, precisa entender dessa importância. Que nem a gente conseguiu ajudar o Matheus, né? Sim, com certeza. O Matheus tá uma bolinha, né? Agora até a gente já chegou no peso que a gente queria. E agora a gente precisa. Então é isso, a gente chegou onde a gente queria em relação ao peso, agora a gente pode até dar uma afrouxada um pouco mais, mudar um pouco mais as estratégias do Matheus. E Sim, sim. outra coisa que mãe também tem muito medo, ela vai tirar o leite, ela vai tirar o glúten, ela vai tirar o ovo, vai tirar. Calma, não é bem assim, né? Então, Não, primeiro a gente precisa avaliar. não Avaliar vou dar tudo. spoiler. Então, assim, não é toda criança TEA que a gente vai tirar leite, que a gente vai tirar isso, vai tirar aquilo. Cada caso é individual. Eles são muito individuais. Cada criança é uma criança. Então, a Uhum, gente precisa ter um olhar muito individualizado e um plano terapêutico muito individualizado para esse paciente. com certeza. E paciência, né? Por parte da família, e aos pouquinhos, é um dia de cada vez. Eu falo, gente, por E experiência buscar própria, ajuda, né? Não precisa passar por isso sozinha. buscar ajuda. E a nutrição, com certeza, ela anda junto de mãozinhas dadas com a físio, com a fono, com a TO, pode ter certeza. Com Carol, certeza. deixa seus contatos, onde o pessoal te encontra. Meu Instagram é Amo Nutrir, né? Deixa eu deixar. Você quer que eu coloque o telefone aqui? Como que eu faço? Eu coloco depois nos comentários. Eu já deixei aqui nos comentários do seu Instagram. Aí depois lá na descrição da live eu deixo o seu Instagram, deixo o seu telefone, tudo certinho. Então, atendo presencial em Dourados, também atendo em Ponta Porã e atendo online
Tô até chique, eu falei, eu tava comentando hoje. Eu tô com um paciente lá dos Estados Unidos, tô muito chique. Ai, que legal! Parabéns! Obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço. Então, gente, a próxima live com a Carol, vai acompanhando aí no meu Instagram, que a gente vai trazer, sem ser quarta-feira que vem, provavelmente na outra. Eu vou anunciando e vocês ficam ligadinhos. Já entra lá no Instagram da Carol também, que ela traz conteúdos diariamente e muita dica. Né, E Carol? daí a gente vai trazer como colocar essas estratégias na prática. E Como isso vai ser fazer uma seu filho live, evoluir. isso vai ser uma live muito bacana. Carol, muito obrigada, tá? De Obrigada a coração você. e até a próxima. Até. Tchau, 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 tchau. gente.